Ele sabia que Deus traria uma colheita sobrenatural através da vida dele. Olha o que está escrito no versículo 41. Então disse o profeta ao rei: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto em seus joelhos. A primeira atitude que o remanescente teve: o problema não é meu, a crise não é minha, mas Deus tem uma promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha igreja, para a minha cidade, para a minha nação, e eu serei levantado como um remanescente. O problema não é meu, mas olha o que aconteceu. A primeira atitude que Elias teve: disposição. Diga isso, disposição. Ele se levanta e diz: rei, o problema não é meu. Você, o seu governo e o seu país está em crise, mas Deus me chamou como um remanescente. Eu vou resolver esse problema na presença do meu Deus. Vai descansar, rei. Vai comer, vai beber e deixa comigo, que eu sei como é que resolve isso. Disposição. Ele chama para si a responsabilidade. Você sabe o que está faltando na igreja do Senhor Jesus hoje? Homens e mulheres com responsabilidade. O povo quer vir à igreja, quer sentar no banco. Ei, mas está demorando demais o culto. Ih, só cantou 2 músicas. E amanhã? Não, Marcos Gregório, não gosto dele. Não, então depois de amanhã eu venho. Mas quem é mesmo que vai cantar? Não, não sabe? Então não sei se eu venho. Você sabe o que está faltando na igreja do Senhor Jesus? Disposição. Homens e mulheres que chamam para si a responsabilidade e diz: o problema não é meu, mas eu sou um remanescente e Deus me levantou para transformar a minha geração. Um remanescente é levantado para transformar uma geração. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Existe gente sentada aqui essa noite que quando você tomar uma decisão e se levantar, Deus vai te usar para transformar uma igreja, uma família, uma cidade e toda uma nação. Diz o Senhor dos exércitos, meu Deus do céu. Se é para alguém essa palavra, pelo amor de Deus, toma posse dela e celebra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 8. Isaías, o texto diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está dizendo: quem eu vou enviar? Quem vai por mim? Quem vai por nós? Isaías olha para a direita, Isaías olha para a esquerda e diz: sobrou só eu sou o remanescente. Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de milhares, o Senhor precisa apenas de um que se disponha. E Isaías responde: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz que Deus toma Isaías e coloca uma brasa viva na boca dele. Ouça o que eu vou te falar, querido. A igreja do Senhor Jesus tem o poder de mudar essa nação. Esse é um ano de eleição. Esse é um ano que nós podemos mudar o destino dessa nação. Essa nação pode caminhar para a maior crise jamais vivida na história do Brasil. O povo de Deus está dormindo, displicente. O povo de Deus não está percebendo o que está acontecendo em volta. O povo de Deus não está percebendo as tramas que estão sendo tramadas na nossa nação. E você come, bebe e dorme como alguém irresponsável. Esse é o ano que a igreja do Senhor Jesus pode levantar e pode mudar a história dessa nação. Essa nação pode entrar no maior caos e no maior fracasso, ou essa nação pode entrar no tempo da maior prosperidade e abundância de toda a história do Brasil. Mas não depende do Lula, não depende da Dilma, não depende do Serra.
Querido, não depende da Marina, não depende de nenhum deputado ou senador, depende somente que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, que uma remanescente se levante essa noite do meio dessa plateia e diga: eu tomo para mim a responsabilidade, eu sei que Deus pode me usar, eu sou o suficiente na mão do Senhor para mudar a história de toda essa nação. Você é o remanescente de Deus. Você é o remanescente de Deus. Levanta a tua mão bem alto e grita isso: eu sou. Mais alto: eu sou o remanescente de Deus. Querido, Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de um. Só um que se disponha. Ah, meu irmão, eu fico imaginando o profeta olhando na cara do rei, cheio de glória e de pompa, mas por dentro, angustiado com a crise de 3 anos da sua nação. Ele olha nos olhos do rei e diz: rei, Deus levantou o remanescente. Vai para tua casa, come e dorme, deita e descansa, porque eu chamo para mim a responsabilidade de mudar a história dessa nação. Ah, e o rei foi comer e beber. E a Bíblia diz que Elias sobe no cume do Monte Carmelo e mete a cabeça no meio dos joelhos. A Bíblia diz que enquanto o responsável, sentado na sombra, comia e bebia, aquele que não tinha nada a ver com a história, mas sabia o propósito de Deus na vida dele, ele chama para si a responsabilidade e se levanta e diz: eu sei que não precisa de uma multidão, mas somente de um remanescente para mudar a história dessa nação. E ele chama para si a responsabilidade. Sabe o que falta na igreja do Senhor Jesus hoje? Apenas um homem e uma mulher que se levanta e chama para si a responsabilidade. Quantas igrejas precisam ser abertas nessa nação? As pessoas dizem que essa cidade, e isso me irrita. Nos últimos anos, um avivamento aconteceu nessa cidade, em Balneário Camboriú. Mas essa cidade não tem mais do que 15% de evangélicos. De homens e mulheres cristãos, nascidos de novo, cai ainda mais. E o povo começa a dizer: essa é uma cidade abençoada, essa é uma cidade toda evangelizada. Evangelizada nada. Se um homem essa noite, se uma mulher essa noite, se levantar neste lugar como remanescente e chamar para si a responsabilidade, querido, essa cidade vai se dobrar na presença do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus está dormindo. Ela está sentada esperando cantores, pastores, palavras, atos proféticos. E depois passa o resto da semana esperando para ver se vem mais um. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode até ter uma colheita, mas se você quer uma colheita sobrenatural, uma colheita de renome, como a Bíblia diz, se levanta hoje como um remanescente, chama para si a responsabilidade. Chama para si a responsabilidade da sua casa. Chama para si a responsabilidade da sua empresa, do seu trabalho, do seu negócio. Chama para si, não espere que ninguém te indique. Não espere que ninguém te peça. Não espere. O rei não pediu nada a Elias. O rei não disse nada a Elias. Elias chama para si a responsabilidade, disposição. O que está faltando na igreja do Senhor Jesus é disposição. Se hoje apenas um se levantar e se dispor, Deus muda a história dessa cidade, dessa nação. Segundo, no mesmo versículo 41, o texto diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Olha para mim. Quando o garoto sobe para olhar para o lado do mar, ele viu alguma coisa, sim ou não? A segunda vez, a terceira, espera aí, nem nuvem tinha no céu. Quando ele chama para si a responsabilidade, quando ele se dispõe, a Bíblia diz
que ele libera uma palavra para o rei: vai, porque o ruído de uma grande chuva eu já estou ouvindo. Se você quer uma colheita sobrenatural, a primeira coisa que você precisa é de uma disposição, se dispor. E a segunda, você precisa mudar a sua realidade. Elias não estava vendo uma nuvem. Elias não estava ouvindo nem vendo nada. Mas ele não estava vivendo a realidade da esterilidade, do fracasso e da miséria de Israel. Ele estava vivendo o tempo da prosperidade. Ele sabia que Deus estava fazendo algo. E ele começou a viver uma realidade. O milagre de Deus. Ele entrou no novo de Deus. Ele entrou no tempo de Deus. Muito antes que o milagre acontecesse. E ele começou a viver. Ele disse: não, vai, come e bebe, porque eu vou resolver isso. Eu já estou ouvindo o som de uma abundante chuva. Qual é a realidade que você está vivendo? Chega de uma igreja de homens e mulheres fracassados, miseráveis, gente angustiada, gente medrosa, gente que vive uma realidade de miséria, de desgraça, de falta, de escassez. Vem para o culto mendigando migalha de pão, sai do culto chorando, vai para casa murmurando, volta no outro dia, pior do que veio na semana passada, e vive uma realidade. Qual a realidade que você está vivendo hoje? Qual a realidade que você está vivendo hoje? Qual é a sua realidade hoje? Querido, essa madrugada eu estava orando a Deus, e em um momento eu levantei e fiquei em pé. Eu abri a janela e olhei, estendi as minhas mãos e comecei a fazer uma oração por algo que eu tenho pedido ao Senhor nos últimos 3 meses. E eu clamei ao Senhor. E naquela hora, veio um sentimento no meu coração, e eu comecei a entrar em uma nova realidade. Sabe o que a pastora Cassiane estava dizendo aqui? Em janeiro eu passei por um problema, chorei a noite inteira. Você passa por situações que te levam a viver uma realidade. Uma realidade de choro, de angústia, de tristeza. Nós somos homens de Deus, mas nós às vezes passamos por isso. Confusão. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu tomei a decisão certa lá atrás? Por que está acontecendo isso comigo hoje? Por que eu estou passando por isso? Eu sirvo a Deus, eu oro, eu não estou em pecado. E você começa a deixar uma realidade ser criada na sua vida, de angústia, de tristeza, de fracasso, de miséria, de escassez. Elias era um remanescente. Ele disse: Acabe, vai, come e bebe, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. O sol estava rachando, não tinha uma nuvem no céu, a terra estava seca, mas ele não estava influenciado por nada que estava ao redor dele. Essa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Tudo que está à sua volta não é real. Real são as promessas de Deus para a sua vida. Se você entendeu isso, eu quero que você celebre ao Senhor e comece a glorificar o nome dEle como você nunca fez antes, em nome de Jesus. Entra no novo de Deus hoje. Entra numa nova realidade. Cria um novo ambiente. Cria uma nova realidade. E essa madrugada, quando eu orava, e eu olhava pela janela, e eu dizia: Deus, isso já aconteceu. E essa manhã, antes de terminar a manhã, o que eu esperava há 3 meses, Deus estalou o dedo e colocou na minha mão, e o milagre aconteceu. Eu fui fazer algo, eu voltei e disse para minha esposa: o que nós queríamos, o que nós precisávamos, Deus deu em dobro. Deus deu em dobro. Mas eu entrei numa realidade diferente essa madrugada.
Em nome de Jesus, antes de sair desse templo essa noite, você vai entrar em uma nova realidade. Você vai começar a viver como alguém que já está curado. Você vai começar a viver como alguém que já foi honrado. Você vai começar a viver como alguém que é pai de multidões. Você vai começar a viver como alguém que já ganhou, que já venceu. Você vai começar a viver uma nova realidade, porque aquele que te chamou é poderoso para terminar e contemplar de forma definitiva o final desta obra, e o fim será de vitória, vitória, vitória e vitória. Somente os vencedores celebram ao Senhor. Coloca isso no seu coração. Terceiro, versículo 43 diz assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Primeiro, disposição. Segundo, cria uma nova realidade. Terceiro, persistência. Diga persistência. Subiu. E o que tinha lá? O que tinha lá? Responde isso mais alto. O que tinha lá? Já que não tem nada, não vou ficar aqui orando nesse sol quente, não. Meu Deus do céu, está queimando. Acho que Elias devia ser careca. E aí o sol está rachando. Ele disse: já que não tem nada, vamos embora. O problema é de Acabe, não é meu. Ele é que é o rei. Eu só sou o profeta. O problema é dele. Tá bom. Eu tentei. Senhor, tu sabe, subir no monte, orei, jejuei. Senhor, tu me conhece, meu pai. O Senhor sabe que eu sou homem de Deus. Já orei, já jejuei, já liberei uma palavra. Estou ouvindo o som de uma abundante chuva. Senhor, já fiz de tudo, mas não tem nada. Vamos embora. Qual foi a resposta de Elias? Eu sou um remanescente. Eu sou um remanescente. Um remanescente, querido. Ele não desiste. Ele persiste. Ele disse: volta 7 vezes. Continua até que o milagre se manifeste. Ouça o que eu tenho para te dizer. Se você for convocado para jejuar 21 dias, jejua 30. Se você for convocado para orar 7 dias, ora 14. Se você semeou 6 vezes pelo mesmo propósito, semeia 60. Um remanescente não desiste. O profeta diz ao rei: pega uma flecha e atira ao solo. E ele atirou 3 vezes e parou. E o profeta fica irado. E ele diz: você deveria ter